A gente tem acompanhado uma série de publicações recentes que são só parte da retórica do governo americano a respeito do assunto. O fato é, a postura muda, a ordem mundial muda. E vamos então a essas publicações e ao que elas expressam. A gente tem aqui algo que o governo americano publicou recentemente. Vocês devem acompanhar comigo uma publicação onde o Departamento de Estado dos Estados Unidos compartilhou. Se temos, a gente pode colocar aqui o presidente americano Donald Trump sentado e dizia-se aí o seguinte: esse é o nosso hemisfério e o presidente Trump não irá permitir que a nossa segurança seja ameaçada. Isso veio junto com uma foto de Trump, então, olhando para a câmera. Isso é só parte do contexto, conforme, não é novidade que a postura quanto à América Latina mudou. A gente estava desdobrando trechos da coletiva do presidente americano a bordo do Air Force One, o avião presidencial, e a gente tem mais um desses trechos aqui, confira. This isn't a country that's on the other side of the world. This isn't a country like we have to travel 24 hours in an airplane. This is Venezuela, it's in our area, the Don Road Doctrine. So is that what you would say, that we're in the business of nation building now? We're in the business of having countries around us that are viable and successful. Muito bem, The Don Road Doctrine é uma brincadeira com o nome de Donald Trump, Don é um apelido de Donald, e da doutrina Monroe lá atrás, sob o presidente James Monroe nos Estados Unidos, que isso foi em 1823, uma política esboçada pelo diplomata John Quincy Adams, considerado talvez o maior secretário de Estado da história dos Estados Unidos. Ali, a coisa era talvez diferente do que possa parecer agora. John Quincy Adams falava de uma ideia de América para os americanos, em um sentido talvez não imperialista, mas de que, com muitos países ganhando independência, México, Brasil, naquela época, qual seria a postura americana? Iria reconhecer eles como províncias rebeldes, se separando da Europa numa guerra civil, ou como revoluções legítimas por independência? A escolha foi essa segunda, reconhecer como países independentes, mesmo que mantivessem distância em qualquer conflito entre as metrópoles e os países que se tornavam-se independentes nas Américas. Na virada do século XIX para o século XX, o presidente Theodore Roosevelt, trouxe um tom bastante diferente a respeito desse assunto. Teddy Roosevelt falava aí sim de um tom mais imperialista, era o que era chamado de a corolária Roosevelt, de uma área de um interesse privilegiado americano nas Américas. E de fato, a ingerência americana é um fator aí das relações exteriores historicamente quando a gente fala a respeito de América Latina. Em um cenário complexo, depois veio Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e por aí vai, em um mundo que exigiu uma constante transformação. É nesse sentido que agora eu quero pontuar com vocês a análise de que estamos voltando a um momento diferente na ordem global ou entrando em um momento inusitado. Bem, enquanto muitas das coisas que acontecem parecem não ser novas, eu quero trazer um pouco de algumas questões para a gente discorrer a respeito do assunto. E vocês me conhecem. Quem me conhece aqui, quando a gente sai da notícia para análise, normalmente eu evito tomar um tom professoral e vou numa posição de humildade intelectual para compartilhar com vocês as minhas impressões e receber também as fontes e outras ideias do público, e assim a gente oxigena e juntos a gente consegue entender esse mundo tão complexo como eu vinha falando. Esse é um segmento chamado Na Mira do Marcos, onde eu passo pelas entrelinhas das notícias e na sequência é isso que eu vou falar com vocês. Partindo do contexto que eu descrevi, eu quero pegar um ponto histórico interessantíssimo. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, naquela época, um general francês chamado Ferdinand Foch, nas conferências de Versalhes para chegar à paz, dizia que o acordo proposto por Woodrow Wilson e o que se estava assinando na França não era, de forma alguma, algum tipo de tratado de paz ou um estabelecimento permanente da paz. Quando se falava de tentativas de Liga das Nações ou de tornar a guerra ilegal, depois daquela que deveria ter sido a Primeira Guerra Mundial, a guerra para acabar todas as guerras, para uma destruição similar jamais acontecer novamente. Não, então Ferdinand Foch falava que aquele acordo não levaria para isso, não levaria para uma paz, e não levaria a uma situação na qual aquela era uma guerra para acabar todas as guerras. Mas ele descreveu aquilo como uma trégua de 20 anos. Bem, parece que ele acertou na mosca, porque 20 anos depois, de fato, quase cravado, aí de 1919, quando aquilo estava sendo discutido, depois do final da Primeira Guerra em 1918, em 1º de setembro de 39, a Alemanha invadiu o porto de Danzig na Polônia, começou a Segunda Guerra Mundial na Europa, e o resto é história. Era um acordo de paz de 20 anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, se tentou uma nova iniciativa, para que aquela fosse a guerra final, uma guerra para encerrar todas as guerras, a guerra aonde jamais se veria algo similar novamente. A gente viu o estabelecimento da ONU, uma série de discussões a respeito de direito internacional, uma parte grande disso, é verdade, permeada pela tensão da Guerra Fria. E aí que entra uma série de nuances. Se Ferdinand Foch falava a respeito de uma trégua de 20 anos entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e não de um acordo de uma paz duradoura, bem, agora vai fazer o quê?
A gente está falando de 71 anos desde a Segunda Guerra Mundial e muita gente discute que as mesmas organizações feitas para que aquela fosse a guerra final e o direito internacional mudasse estão se tornando obsoletas, inoperantes. Em termos curtos e grossos, parece que a ONU já era. Isso se vê no dia a dia. A OMC incapaz de resolver disputas, a Organização Mundial da Saúde, agora sem Estados Unidos e Argentina, se mostrou muito criticada durante a pandemia. Trump disse que ela foi incapaz de demonstrar a independência do Partido Comunista Chinês, que, por sinal, em dado momento chegou a dominar 1/3 de todas as agências da ONU com membros do partido no alto escalão, com muita gente falando que isso fez com que esse mesmo Partido Comunista Chinês manipulasse a organização, ao ponto de conseguir, segundo delatores avisam, mesmo a lista de dissidentes que estavam buscando refúgio em outros países, de certa forma um cooperacionismo da ONU para que violações de direitos humanos do mais assassino regime da história humana, o Partido Comunista Chinês, se perpetrassem. O recado é, essas organizações parecem não ter conseguido ser úteis nas situações mais críticas quando foram exigidas, em especial em anos recentes. Na Assembleia Geral da ONU, recentemente, 23 de setembro de 2025, estava até em Nova York cobrindo, você que acompanhou aqui no Epoch Times sabe como foi uma cobertura especial, aquela tradução simultânea, eu lá, Manu no estúdio. Mas o fato é que o que chamou a atenção naquela ocasião era que tinha gente propondo uma solução, tinha gente propondo outra, mas fosse como fosse, ninguém estava contente com a coisa como estava. Essa situação agora na Venezuela, declarações como essa de esse é o nosso hemisfério, bem, tudo isso remonta a tempos anteriores e talvez sejam de certa forma a pedra no caixão dessa estrutura internacional. É uma coisa que é dita não só na retórica, mas até se a gente pega o documento de estratégia do governo americano, a Estratégia de Segurança Nacional publicada entre o final de novembro e o início de dezembro, as coisas parecem estar nesses termos. Um mundo com menos e menos a capacidade de articular direito internacional, onde as organizações internacionais, se antes já estavam obsoletas, agora parecem, de fato, aí com a sua utilidade decretada nula. Se a gente falava de figuras do século XX, entretanto, conforme isso acontece, eu quero trazer uma outra para a gente refletir, encerrando essa análise a respeito do risco que isso traz à tona nesse segmento de Na Mira do Marcos, onde eu me abro com vocês sobre minhas impressões sobre o que está acontecendo. Falei do Ferdinand Foch, falei do que aconteceu depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial e alguns dos pontos, claro, sendo sucinto porque isso aí é coisa para aula de 3 horas, que moldaram o mundo como ele é hoje. Um homem, talvez um dos maiores do século XX, tinha uma preocupação conforme esse mundo se moldava. A gente fala de Winston Churchill, ele que foi o premier do Reino Unido ali na época da Segunda Guerra Mundial. Churchill era também uma pessoa preocupadíssima com os assuntos da modernidade, e claro que a sua hora máxima foi liderar o Reino Unido e resistir sozinho à agressão nazista por um período muito estendido de tempo na Segunda Guerra Mundial de forma absolutamente inspiradora. Mas ele também falava a respeito de outros riscos da modernidade para além da carreira dele como político durante a Segunda Guerra Mundial. Como um intelectual, como um soldado, como alguém que serviu às Forças Armadas, ele falava: esse mundo que a gente observa está se tornando menos e menos moral e mais capaz de fazer mal a si próprio. Vendo o desenvolvimento das armas nucleares, ele ficava absolutamente alarmado, e a preocupação dele era precisamente essa. A gente mais e mais tem a capacidade de nos autodestruir e menos temos qualquer contato com a moralidade, com o ensinamento que vem da tradição e do divino. Ora, gente mais capaz de fazer mal e com menos restrição no coração para fazer o bem é uma combinação explosiva. E quando se tira regras do direito internacional, bem, agora a gente já falou um assunto complicado onde elas parecem obsoletas, mas que já há muito tempo não conseguiram, por exemplo, impedir as violações de direitos humanos e as atrocidades do regime de Maduro antes dessa intervenção americana. Um cenário complexo e desmontado que recebe a cereja no bolo da preocupação com isso aí, aonde, como Churchill se preocupava, somos muito capazes de fazer o mal e muito capazes de nos restringir para garantir o bem. Nas entrelinhas aí, a gente deixa essa pontuação das declarações do governo americano. Falamos com 2 analistas, eu fiquei me coçando também para trazer minhas impressões aqui como um humilde jornalista.